dia a todos. Feliz sábado. Uma alegria imensa poder estar aqui hoje. É meu primeiro sermão em público na igreja depois desse retorno aí pós-pandemia. Aliás, ainda não acabou a pandemia, ainda está acontecendo o negócio, né? Mas depois da quarentena, pelo menos, a primeira pregação pública minha na igreja é hoje. Tudo bem que essa semana a gente já esteve viajando aí pelo campo, dando treinamentos, caravanas de Caleb, motivando os irmãos. E a despeito da situação, a Missão Nordeste Maranhense é terra de fé. E nós já temos mais de 70% das igrejas abertas e funcionando. E isso é interessante porque a gente precisa ir avançando. Precisamos avançar pela fé. Porque enquanto isso a vida já está bem normalizando por aí pelo comércio, pelos lugares, pelos shoppings, pelas outras coisas por aí. Então a igreja precisa retomar suas atividades normais de congregar sem medo. Sem medo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque tem um sabor diferente quando a gente vem na igreja. Eu gosto de pregar pela internet, pelas câmeras, me sinto à vontade diante das câmeras, mas aqui ao vivo e a cores é bem melhor. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a fé de vocês podermos estar juntos aqui hoje. Tá bom? O irmão pediu para eu ficar aqui atrás do púlpito, né, porque está sendo transmitido aí também pela internet. Um abraço a todos os internautas que estão ligados aqui no canal da Adventistas Chácara Brasil. Um abraço para todos vocês e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Abram as Bíblias aí no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. A partir do versículo 3. Diz assim. Acharam todos? Amém. Romanos 12. A partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si, ou que não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, porquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Amém. Vamos ler. Ou melhor, vamos orar para Deus abençoar a palavra no nosso coração. Obrigado, Santo Deus, pelas tuas bênçãos de hoje e de todo o passado da nossa vida. Nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram devolvidos como demonstração de fidelidade e de reconhecimento que o Senhor está no controle de tudo. E agora te pedimos que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos é um livro muitíssimo interessante. O irmão passou a lição sobre a Bíblia. Hoje é a última lição do trimestre, né? A última lição sobre hermenêutica bíblica, sobre interpretação da Bíblia. E a lição de hoje é sobre a aplicação da palavra, sobre a vivência na palavra. E Romanos não é um livro comum da Bíblia. Romanos é um tratado de teologia. Depois de Jesus Cristo, Paulo praticamente é o homem mais influente da história do cristianismo. Um homem poderoso, um homem que fez a diferença, que se dedicou, um homem extraordinário. Vocês conhecem a vida de Paulo, não vou precisar multiplicar palavras. Paulo, então,
ele vivia fustigado pela lei, ele se tornou um rabi, ele ainda jovem foi treinado aos pés de Gamaliel, era doutor em teologia, um cara de um intelecto assim fora do comum. Paulo falava várias línguas, o latim, o grego, o hebraico, o aramaico, o árabe e talvez alguns dialetos ali da região. Ele era de uma família próspera. E quando ele se dedicou a estudar o Antigo Testamento, pela lente rabínica, pela hermenêutica rabínica, ele buscou dar o melhor de si por aquela causa. Até que, no caminho para Damasco, quando ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, as suas lentes foram trocadas e ele passou a ver a vida e a Bíblia por outra ótica, por um outro ângulo. E ele foi para a Arábia, onde ele passou 3 anos reestudando seus conceitos. Paulo teve uma revelação de Jesus Cristo, foi o estudo bíblico que ele recebeu. E a partir dessa visão de Jesus, ele começou a reformular toda a sua teologia. E aí ele volta. E o suprassumo do pensamento de Paulo, pensamento teológico, está aqui na Epístola para os Romanos. E do que trata a Epístola de Paulo para os Romanos? Trata de justificação pela fé. O que é justificação pela fé? Simples. Justificação pela fé, de acordo com Ellen White, é a obra de Deus sem lançar por terra a obra do homem, fazendo pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. E a pergunta é: quantos de vocês poderiam nascer por si mesmos? Perdão, deixa eu refazer a pergunta. Quantos de vocês poderiam se autogerar no ventre? Alguém poderia? Sim ou não? Não. E quantos de vocês poderiam mudar a cor da sua pele? Só Michael Jackson que tentou e não foi muito sortudo nisso, né? Não foi. E quantos de vocês têm uma guerra civil no coração? Você tem? Aristóteles, se eu não estou enganado, ele fala, ou Aristóteles, ou Nietzsche, diz que nós temos dentro de nós 2 cavalos, né? Uma carruagem no meio e 2 cavalos amarrados, um em cada direção da carruagem, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Aristóteles, se eu não estou enganado, ele falou foi sobre os lobos no nosso coração. Cada um de nós tem uma guerra civil sendo travada dentro do coração, não é verdade? Às vezes eu me olho no espelho e fico pensando assim: poxa, esse cara parece um cara bacana, mas não vale nada. Tanta porcaria no coração, tanto pecado, tantos pensamentos ruins, tanta coisa que não presta, que passa pelo coração da gente. Sim ou não? Vocês olham para vocês com essa sinceridade, com esse senso de honestidade? Então, justificação pela fé é quando nós temos senso de que nós não prestamos, de que nós não valemos nada e de que seria impossível nós sermos salvos. E ainda assim nós vamos ser salvos. Amém? Amém. Aí o apóstolo Paulo começa a escrever Romanos, ele quer mostrar a condição humana. Aí se você for lá no comecinho de Romanos, você vai ver, eu até convido vocês para irem lá no primeiro capítulo de Romanos, depois a gente volta para cá. Eu vou pregar aqui hoje, mas eu queria mais bater um papo com vocês sobre isso. Então eu vou deixar a mensagem aberta, até se você quiser levantar a mão aí, isso é um risco, né? E dar sua contribuição, não tem problema. E aí Paulo então começa apresentando o seguinte: a justificação pela fé é a essência da epístola. Aí ele mostra a situação dos gregos, dos gentios, como estava a vida dos gentios. Aí ele fala aqui no capítulo 2, e ele diz assim: olha, os gentios que não conhecem a Deus, e aqui no versículo 1, também no capítulo 1, a idolatria e a depravação dos homens, ele vai falando assim: os homens são perversos demais, né? São idólatras, são imorais sexualmente. Essa era a vivência lá dos gentios. E de fato, os gentios tinham lá os templos dos seus deuses pagãos, e tinham as suas sacerdotisas cultuais, que eram prostitutas cultuais. Então eles faziam aquelas orgias ali naqueles templos, e eles viviam praticamente sob a filosofia, que era uma filosofia muito liberal, de que o corpo não vale nada. Então detone seu corpo, viva o prazer do seu corpo, os hedonistas no caso. Você pode viver da forma que você bem entender em relação a esse corpo, porque no final é a alma que vai para o céu mesmo. Esse tipo de mentalidade levava as pessoas a viverem de uma forma licenciosa,
E a minha pergunta é: eles estavam salvos? Perdidos, completamente, acabados. Aí Paulo diz o seguinte: os gentios estão perdidos sem nenhum conhecimento revelacional de Deus. Aí agora ele se envolve para os judeus, né? Os judeus se sentiam o último biscoito do pacote, né? Usando aí as gírias dessa turma mais nova, né? Os judeus, irmãos, se sentiam os tais. Se olhavam para si mesmos e diziam assim: poxa, a gente guarda a lei, a gente conhece o Deus de Israel. Eles se sentiam superiores. E de fato, eles foram privilegiados porque eles foram recebedores dos oráculos de Deus. Mas eles olhavam para si mesmos e se sentiam assim: poxa, eu sou o cara. E aí Paulo vem com a doutrina da justificação pela fé e diz assim: vocês estão perdidos também. Perdidos com a lei. Perdidos com a lei. Por quê? Porque a lei para vocês é apenas um instrumento de medição, de aferição exterior. O coração de vocês não é convertido. Vocês querem saber qual é a verdadeira condição do ser humano? Aí eu quero convidar vocês para lerem Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Dá uma lidinha nisso aí rapidamente. A partir do versículo 10. Gente, a minha pregação não é sobre justificação pela fé, eu vou pregar sobre mordomia. Na verdade, dentro da mordomia eu vou falar sobre os dons. Eu estou aqui só fazendo essa introdução para contextualizá-los, tá? E aí o que diz Romanos 3, a partir do verso 10? Não há justo, nenhum sequer, nenhum, nem na Chácara Brasil. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma. Se extraviaram a uma, se fizeram o que, gente? Inúteis. Inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Nenhum. A garganta deles é o que, gente? Sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que nós olhamos nesses versículos? Paulo está fazendo uma descrição do ser humano como ser integral. E ele começa derrubando todo mundo e dizendo assim: olha, não adianta você vir para cá com essa carinha de bonitinho ou de bonitinha, que você está perdido, você está podre por dentro. E ele começa falando da nossa podridão. Lá na frente, no capítulo 7, Paulo vai dizer sobre o homem, e ele vai dizer assim: miserável homem que sou, falando dele. E ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns comentaristas, quando falam sobre esse texto aí, eles dizem assim: quem me livrará do corpo dessa morte? É que havia um costume, alguns confirmam, outros não tanto, de que quando um assassino era pego, ele poderia ser condenado a carregar o cadáver de quem ele matou nas suas costas. Eu não sei quem de vocês aqui trabalha no necrotério ou no cemitério para saber qual é o cheiro de um cadáver. Alguém já teve essa experiência? Eu já tive. Quando eu fui pastor aqui na Vila Palmeira, um dia fomos fazer um velório lá, e o hospital acabou entregando tarde demais o corpo por conta de um erro médico que era de uma irmã da igreja, e aí ficou aquela enrolação. Quando entregaram o corpo para ir para a funerária, já estava complicado de fazer o serviço lá de embalsamamento, né? Estava meio complicado. Aí fomos lá para o velório. Quando deu na madrugada, o caixão começou a sair secreção e o mau cheiro. Foi um negócio horrível. Eu já sou antipático de sobra com a história do cheiro, e foi uma experiência assim muito desgastante, entendeu? Uma experiência muito desgastante. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, a garganta de vocês é como se fosse um sepulcro aberto. Vocês já tiveram a experiência de abrir um sepulcro assim, com um cadáver ainda no estado de putrefação? Ele não está falando de mau hálito não, gente. Ele
Ele está falando sobre a condição moral de uma boca não convertida. Pode sair muita podridão. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que o corpo de toda pessoa sem Jesus Cristo, ele é usado somente para o mal, só para o mal. Então, diante desse quadro, a esperança de salvação do ser humano é zero, esperança mínima. Aí ele então apresenta Jesus Cristo e ele diz assim: se acalme, apesar dessa desesperança por conta própria, dessa autodesesperança, mas existe uma solução. Qual é a solução? Fala! Quem é a solução, irmãos? Jesus Cristo. Por isso que Lutero diz o seguinte: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu não vejo como me perder. Isso é justificação pela fé. Então, essa é a teologia de Romanos. Mas todos os livros de Paulo são divididos entre teologia e ética. Qual é a teologia de Romanos? É a teologia de que você está perdido, ou estava, de que sozinho você não vale nada. Por mais bem situado socialmente que você esteja, mas ser bem sucedido socialmente, ser bem sucedido intelectualmente, ser bem sucedido financeiramente, não muda a nossa condição moral e espiritual aos olhos de Deus, no sentido salvífico. Ok? Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que a condição do ser humano é de perdição. Ao olhar para si mesmo, não temos como ser salvos. E ele apresenta Jesus Cristo como solução. E a partir daí ele apresenta agora o lado ético. Qual é a resposta prática de alguém que estava perdido para com o seu Salvador? Essa é a questão da ética de Romanos. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Alguém que já esteve muito doente, pertinho da morte? Alguém que está aqui na você? Quem você teve? Eu tive obstrução intestinal. Quando eu fui para a UTI, da UTI, tiraram uma parte do meu intestino. Eu fiquei 11 dias na UTI. Depois que eu melhorei, que eu saí, o médico disse, eu voltei a me atender. E aí eles me disseram que não teriam sido eles que tinham me salvo, mas visto porque na visão deles eu já estava no limite, não tinha solução. Obstrução intestinal, 11 dias de UTI, todo entubado, correndo risco de uma infecção, você ressuscitou da morte, né? E eles disseram. Exato. Eu não sei qual é o teu senso de gratidão pela vida, como é que você olha a vida, mas quem já esteve pertinho da morte, a tendência é se agarrar mais à vida, né? Uma vez eu fiz uma viagem de 9 da noite até 3 horas da manhã a pé, lá no interior de Barreirinhas, quando eu fui pastor lá naquela região. E aí eu comecei, além de muito suor, muito cansaço, falta de água, eu comecei a sentir muita fome. E a alegria vem das tripas, né? Gente, quando a gente está com muita fome, nada mais interessa, só comida. Só comida. Houve uma experiência feita pelo exército americano. Eu servi o exército 3 anos e meio. E eu vi isso no quartel, vivenciei isso. O bate-papo número 1 de quem está no quartel é só mulher e sexo. Todos os soldados têm foto de mulher despida nos seus armários. Isso é terrível lá no quartel, né? Um ambiente assim muito devasso. E aí fizeram uma experiência com os soldados. E o objetivo da experiência é mudar o foco daquilo que você prioriza. Aí os militares, os líderes começaram, o propósito deles era fazer os soldados passar fome, ficarem desnutridos. E começaram então a tirar os nutrientes dos alimentos. Eles davam aquele bolo de comida no prato, parecia muito, mas pobre em termos nutricionais, não tinha nada. Os caras começaram a definhar, começaram a passar fome, começaram a ficar magros. E aí, a princípio, no bate-papo deles só falavam de mulher e de sexo. Mas quando começaram a perder nutrientes, quando começaram a emagrecer, quando começaram a sentir fome,
eles começaram a dizer assim: puxa, minha mulher faz um bolo maravilhoso. Minha mulher faz uma salada, faz uma torta. Que saudade da comida X, da comida Y. E isso aconteceu comigo quando eu vinha nessa viagem. Eu já vinha tão sonso de fome, cansado de caminhar, e quando deu assim umas 1h30 da manhã, eu comecei a desejar ardentemente comer um pedaço de bolo. Eu não gosto muito de bolo, não. Deu tanta vontade de comer um pedaço de bolo de chocolate, beber alguma coisa. Eu pensava em chegar em casa logo, e fome, sede, e aquele desespero. E aí eu pensei: eu vou chegar em casa, não vai ter um bolo de chocolate. Eu comecei a pensar pelo menos uma farofa de ovo. Estava desesperado. E quando eu cheguei em casa, 3h30 da manhã, eu nem sei se eu dei um abraço na mulher, acho que eu fui direto para a cozinha, morto de fome, cansado e sedento. E eu quero dizer uma coisa para vocês: só sabe o significado do alimento quem já passou fome. Concordam comigo, sim ou não? Você só vai dar sentido ao remédio quando você entender a gravidade da doença. Você só vai entender o sentido e a diferença que faz um abraço se você de fato sentiu saudade dele durante essa pandemia. Você só vai valorizar a salvação se você entender o que está perdido. Pois não? Durante esse período que eu fiquei lá, eu passei 15 dias sem beber água. E o meu maior desejo era que alguém molhasse os meus lábios com uma gota de água. Você estava tipo Lázaro lá no inferno da parábola, né? Desejando uma gota de água. E eu concordo plenamente contigo. Quando eu estava no quartel, algumas vezes saí para fazer caminhadas grandes de 25 quilômetros com a mochila na costa, fuzil na mão, e aí a sede, você começa a entrar em exaustão, e aí você sente o significado de um copo com água. Paulo está falando sobre isso. E aí, quando ele entra na parte ética da parábola, ou melhor, do livro de Romanos, como é que Paulo começa a parte ética da parábola? Capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: portanto, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Essa é a parte ética. O que Paulo está dizendo? Quando você vivia lá no mundo perdido, você dava tudo para o diabo. Algum de vocês aqui já dançou nas festas por aí, nas baladas? Ok, eu já toquei muita bateria nas festas. Mesmo sendo adventistas, eu vivi um período na minha vida que meu pai, na cabeça dele, a única forma da gente ajudar em casa era tocando no conjunto dele. Eu era o baterista do conjunto, comecei com 14 anos, eu não vivi nas festas dançando, ok? Mas dançar é um negócio interessante, é muito contagiante, né? É contagiante. E quando você está lá na festa dançando, como é que você dança? Só com o pé? Nós que somos crentes, a gente dança só com o joelho. A música começa e o joelho começa involuntariamente, às vezes começa a criar vida própria, né? Você não vai no embalo total, mas o joelho vai. Música envolvente. Aí eu fico pensando, Hélida, né? Hélida, você estava lá na balada, não sei como é que foi tua vida, né? A outra moça ali, mas dançar, quando você vai dançar, você se entrega total, sim ou não? E tem gente que hoje está na igreja que não apenas dançou, que bebeu cachaça, que fumou maconha, que usou cocaína, que pintou os diabos lá fora. Tem problema. Essa era a sua vida antes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que quando nós estamos lá fora, sem conhecer Jesus, a gente se entrega todo para o mal, sim ou não? É isso que Paulo está dizendo. Olha, antes de conhecer Jesus, a garganta de você não prestava, os olhos eram só para o mal, o entendimento cerebral estava comprometido, teus pés só caminhavam para a perdição, as tuas mãos tramavam violência, o teu coração não prestava, ou seja, o teu corpo todo era para o diabo. Agora que você está salvo, dedique seu corpo todo para Deus, para Cristo. Dedique o seu corpo todo para Cristo. E aí vem 4 palavras nesses versos que eu li, que eu quero destacar aqui com vocês. E ele começa a dizer assim: olha, na prática do que vocês aprenderam, lembre-se que nós somos um corpo, a igreja. E nesse corpo tem muitos membros. Muitos membros. Aí ele dá o primeiro conselho: ninguém pense de si além do que convém. O que significa isso?
nós precisamos ter autoconhecimento. A gente precisa olhar para nós mesmos e entender o nosso valor. Eu preciso me olhar no espelho e entender uma coisa: eu tenho que olhar para mim mesmo, entender o que eu fui e o que eu sou agora. Eu preciso ter senso do meu potencial. Eu preciso ter conhecimento dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes. Mas acima de tudo, eu preciso ter consciência daquilo que eu posso desenvolver para Cristo. Amém? Eu vibro quando eu venho na igreja, eu olho jovens cantando, jovens tocando, ainda que não sejam os melhores, mas quando vem aqui na frente, falam de forma desinibida, estão comprometidos, estão dando o seu melhor, isso para mim é muito interessante, vale muito. Eu gostaria de ter o dom de cantar. Outro dia eu fui cantar num encontro de casais, aí a irmã chegou para mim e falou assim: pastor, continue pregando. A minha cunhada disse que quando eu canto depois do sermão, estraga a mensagem. Mas eu queria poder cantar, entendeu? Então, bem-aventurados são vocês que cantam. Bem-aventurados são vocês que cantam. É um dom maravilhoso. Aí eu estava falando para uma pessoa assim: mas como eu gostaria de cantar. Aí essa pessoa me olhou e disse assim, me deu uma levantada na autoestima, me olhou assim, cruzou o braço e disse assim: mas também, né, pastor? O senhor queria tudo para o senhor. Digo: tudo o quê? Não, já basta os talentos que você tem. Não tenho tanto talento assim, mas os que eu tenho, eu gosto de usar para Deus. Então eu quero que você olhe para você mesmo e pense no seu potencial de desenvolvimento. Não pare de crescer. Não pare de crescer, dá o seu melhor para Jesus. Se um dia no passado você deu o seu melhor para o inimigo, para o mundo, a partir de agora ofereça tudo que você tem para Jesus. Seus talentos. Segunda palavra que eu quero falar aqui é a palavra dedicação. Dedicação. Paulo está dizendo aqui que quem foi chamado para o ministério deve se dedicar ao ministério. Quando eu decidi estudar teologia, ficava pensando assim: poxa, eu perdi um tempo grande na vida, porque eu tinha medo. E aí as pessoas chegavam e conversavam comigo. Eu tive um amigo aqui em São Luís que me influenciou demais, o Clairton, filho do Cadiba Obra, lá do Monte Castelo. A gente era jovem na década de 90, onde eu conheci a minha esposa, que começamos a namorar e casamos. E Clairton, a gente batia muito papo. Clairton sempre foi inteligente, e a gente começava a bater papo sobre teologia, e ele começou a ver potencial em mim. Ele dizia assim: cara, você tem que estudar. Aí eu não acreditava em mim, e a gente trocava muitas informações. Clairton hoje é PhD em medicina e é médico na Nova Zelândia, cara extremamente talentoso, um grande oftalmo. Mas ele me deu uma injeção de ânimo danada com essa questão de teologia. E um dia, vou dizer para vocês uma coisa que me motivou bastante. Eu estava na porta da igreja, aí eu ouvi uma irmã da igreja fazendo uma pergunta para o pastor. Não vou falar o nome do pastor, que era aqui de São Luís. E o pastor só cruzou o braço assim e ficou parado. Disse: eu não sei. Claro que não era vergonhoso dizer que não sabe, a gente não sabe de tudo. Mas naquele dia eu tomei uma decisão, sabe qual? De ser um pastor estudioso, para responder às dúvidas das minhas ovelhas. E isso me deu uma motivada grande na questão do estudo. E eu comecei a colocar no meu coração o seguinte: eu quero representar bem a minha igreja. Quero representar bem a minha igreja. Existe alguma coisa de errado nisso? Não. Vou dizer uma coisa para vocês. Você trabalha no que, menino? Sim. De nadinha. Seja a melhor possível nisso. E você? Você é engenheira? Pronto. Então, seja a melhor engenheira do mundo. Ok? Tenha a ambição de ser respeitada. Como é teu nome? Norrani. Ok, Norrani. Quando alguém olhar uma placa feita lá, projeto doutora Norrani, não, aqui a gente sabe quem fez. Tem know-how. E você, Edna, faz o que da vida? Eu sou estudante. De quê? Eu sou estudante pré-vestibular. Pré-vestibular, ok. E você vai fazer o quê? Quero fazer medicina.
Você vai fazer medicina. Então coloca no teu coração que você vai ser uma médica diferenciada. Tem alguma coisa de errado nisso? Forma alguma, dedique seus talentos para Deus. Você faz o que, irmão? Jornalista. Você trabalha já aí no jornal, ou está fora da área? No momento eu estou fora, mas eu já trabalhei quase 12 anos. Ok. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: seja o melhor naquilo que você puder ser, naquilo que você faz. Estou incitando a competição? Não estou incitando a competição. Eu estou incitando a glorificação ao nome do Senhor. Amém? Amém? E eu vou contar uma história. Vocês têm paciência para me ouvir um pouquinho mais? Tá. No livro de Max Weber, A Ética do Protestantismo e o Espírito do Protestantismo. Não, peraí. Eu enrolei aqui um negócio. O espírito do capitalismo e a ética protestante. Agora eu acertei. Max Weber, sociólogo. Ele começou a estudar a sociedade americana. Os americanos são a economia número 1 do mundo. E eu quero dizer uma coisa para vocês sobre os americanos: eles são extremamente trabalhadores, muito trabalhadores. Eu quero dizer para vocês que às vezes a gente olha os Estados Unidos pela ótica dos filmes ou das séries, nem sempre representa bem. É a mesma coisa que você avaliar a mulher brasileira pelo que é mostrado no carnaval. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Então os americanos são muito trabalhadores. Quando os americanos vieram, e não eram americanos, eram os ingleses, holandeses, aquele povo da Europa, que saíram de lá, e vieram ao Mayflower e outras embarcações, eles vieram com um propósito, sabe qual? Fundar um país diferenciado. E eles vieram motivados por uma visão teológica, a visão da predestinação, influenciados pela visão calvinista, ok? E quando eles chegaram no novo continente, aqui no novo mundo, eles disseram o seguinte: Deus nos predestinou. Olha só a influência. Deus nos predestinou para ser os melhores. Aí vocês acham que eles têm o nariz inclinado por quê? Já ouviram falar nesse conceito de One Nation Under God? Uma nação sobre Deus? Eles se sentem um povo escolhido por Deus aqui na terra para serem diferenciados em tudo. Por quê? Por causa da influência do calvinismo, da predestinação. Eles se sentem predestinados a ser os melhores, inclusive os dominadores do mundo. Está errada essa visão? Não de todo. Não de todo. Porque a própria Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, 13, se não me falha a memória, que Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Agora, para eu ser cabeça e não cauda, eu preciso perguntar para Deus: Senhor, quantos talentos tu colocaste nas minhas mãos? E o que eu posso fazer com esses talentos? Quantos talentos o Senhor colocou nas minhas mãos e o que eu posso fazer com esses talentos? Ok? Terceira palavra que eu quero avaliar com vocês nesse texto: aquele que ensina, esmere-se no fazer. Aquele que ensina, esmere-se no fazer. Tem algum professor aqui? Você é professor, Darlene, né? É Darlene, isso. Eu também sou professor. Eu estou dando uma aula agora. Aqui é o meu quadro. Ok? Aqui é o meu quadro. E eu sempre digo para os pastores o seguinte: se vocês sobem no púlpito da igreja e vocês não estão ensinando a igreja, vocês têm que repensar o ministério de vocês. Eu já dei uma aula hoje aqui sobre teologia de Romanos. Ok? Já falei para vocês sobre a divisão teológica paulina. Já discorri aqui. Quando você for ler Romanos agora, você não precisa: pastor, eu não sei interpretar esse versículo. Se você lembrar do geral que eu dei aqui, já é suficiente para você entender o conceito principal de Romanos. Todo sermão tem que ser uma aula. E se vocês são professores, vocês são pais? Quantos são pais aqui? Então vocês são professores também. Esmere-se naquilo que você faz. O que é se esmerar?
perfeição, procurar fazer com qualidade. É você compreender que você está sendo observado o tempo todo, para o bem e para o mal. O apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. Tem perfume que nem vale a pena você comprar e usar, mas tem perfume que você não quer desgrudar dele, tão bom que é. Tem gente que dá gosto você estar perto, tem outros que é bom ficar distante. O que eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, como diz lá no Pequeno Príncipe, nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos, não é? Nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. As pessoas olham para vocês e a pergunta é: o que elas estão aprendendo? O que você está deixando de bom na sua comunidade, na sua sociedade, no seu círculo mais íntimo? Então, aquilo que você vai fazer, esmere-se no fazer. Você é pedreiro, seja o melhor pedreiro do mundo, faça o melhor acabamento. Você é pedreiro de acabamento que coloca esse negócio aqui no chão, olhe depois para o seu trabalho e veja se ele ficou bem feito, ou se as lajotas ficaram mal colocadas, se o acabamento ficou perfeito ou imperfeito. Você é tapeceiro, se supere cada tapete, e assim vai. Esse é o detalhe, esmere-se. Esmere-se. O que é isso? É o desenvolvimento do talento. A última palavra, preside. Aquele que preside com diligência. Eu sou presidente. Lá na sua casa, você pai, você é o presidente. Aqui no distrito, o presidente é o pastor Cláudio. Aqui na igreja, o presidente é o primeiro ancião. Você é o presidente do seu departamento. Faça com dedicação. Faça com dedicação, com diligência. Qual é o contrário da diligência? A negligência. O contrário da diligência é a negligência. Eu quero dar algumas dicas rápidas. Seja diligente com a sua aparência, ok? Vocês mulheres, não custa nada passar o cabelo no ferro, né? Andar ajeitadinho, né? Bem vestidas. Às vezes os homens são bem relaxados na forma como se apresentam, não estão nem aí para a sua aparência, o seu jeito, entendeu, de ser. Gente, nós pregamos com a nossa aparência também, nós pregamos com o nosso estilo de vida, nós pregamos. Uma das coisas que Deus abriu as portas com essa pandemia para a gente, sabe o que foi? Pregar através do estilo de vida. Pregar através do estilo de vida. Muitos adventistas tiveram Covid, alguns até morreram. Mas a maioria dos que se recuperaram, graças ao estilo de vida. Graças ao estilo de vida. Faz diferença, sim ou não? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Comer para se nutrir, não para se engolir. Né? Comer para se nutrir, não para... Você quer compensar o que comendo tanto? Comer com elegância, comer para sobreviver, não para... Né? Comer para viver, não viver para comer. Isso faz diferença, é o nosso estilo de vida. Nós precisamos ser diligentes nos dons que Deus nos deu. E eu termino com Hebreus, ou melhor, 1 Timóteo capítulo 4. Estou terminando. 4 palavras, só para relembrar. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Não queira ser mais do que você é, mas não deixe de ser tudo que você pode. Ok? Não queira ser mais do que você é, mas não se contente em ser menos do que você pode. A frase até ficou bonita, né? Segunda palavra, dedicação. Dedique-se ao que você faz. Terceira palavra, esmere-se naquilo que você faz. Se aperfeiçoe e faça com excelência. Quarta palavra, diligência. Seja diligente. Eu tenho uma sobrinha que toca clarinete. Você sabe aquela pessoa que dá inveja pelo talento que tem? Eu também sou músico, mas eu nem chego no rastro dela. Pensa numa menina talentosa. Aí eu ligo para ela e pergunto: escuta, você está praticando o instrumento? Jogado lá dentro da caixa, empoeirando. E eu aqui doido de vontade de querer tocar o instrumento com perfeição e não posso.
E ela, super talento, jogado lá. Que coisa, né? Uns têm tanto e não valorizam. E aí eu quero dizer para você o seguinte: negligência, não, diligência. Seja diligente no dom que Deus te deu. Diligência. Seja eficaz. E o último versículo, 1 Timóteo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: não seja negligente. Não seja negligente. Você gosta de cantar, né? Pois é, cada dia aperfeiçoe o seu cantar. Talvez você não vai ser a melhor cantora do mundo, mas você vai ser a melhor que pode. Isso faz toda a diferença. Em nossos talentos, nós não precisamos ter inveja dos outros. Nós precisamos apenas ter diligência para ir até o limite daquele que Deus nos deu. Amém? Amém. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Agora eu termino com uma pergunta: quantos de vocês têm talentos? Eu tenho. Eu tenho talentos. Ok? Eu queria ter uma voz mais bonita para pregar. Deus não me deu uma voz bonita. A minha esposa disse que gosta de ouvir a minha voz. É bom pelo menos ter alguém que aprecia. Às vezes eu estou pregando por aí nos encontros de casais o dia inteiro. Quando chega no final do dia, ela diz assim: é tão bom te ouvir. Aí eu digo: eu não me aguento mais. Não aguento mais ouvir minha voz. Mas sendo ou não bonita a minha voz, eu gosto de pregar. Eu gosto de pregar. Eu estudo todo santo dia para eu poder pregar com conteúdo. Entendem? Eu não sei qual é o seu talento, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: todo mundo aqui na igreja de Deus tem talento. Todos temos. No dia do juízo, quando o Senhor Jesus vier, Ele vai nos chamar diante dele, e nós vamos chegar e dizer assim: Senhor, tu me deste 3, né? Ou 5? 5. E eu multipliquei. Está aqui 10. Tem gente que pensa que multiplicar significa você ter outros 5 talentos. Não. Talvez o multiplicar seja você só ampliar o talento que Deus te deu. Ok? Senhor, tu me deste 3, está aqui 3. De volta. Multiplicado, melhorado, burilado. Agora, não haverá desculpa para ninguém chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, tu não me deste nada, ou o que tu me deste não valia nada. Porque o Senhor vai dar uma baita de uma bronca naquele que podia ter feito o seu melhor e não fez. Naquele que podia ter feito o seu melhor e não fez. E eu encerro com uma frase que tem no Talmud, e essa frase é até falada no filme A Lista de Schindler, que diz assim: quem salva uma pessoa salva o mundo. Por quê? Porque a salvação do mundo é uma pessoa de cada vez. Eu não posso salvar o mundo todo, nem beneficiar o mundo todo, mas se o meu talento te ajudou, só Deus sabe o quanto você pode ajudar outros, por causa da primeira ajuda proporcionada pelo meu talento para você. Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos, para vocês, igreja, é o seguinte: sozinhos talvez a gente seja muito pequeno, mas imagine todos nós numa corrente do bem, desenvolvendo o nosso potencial para glorificar o nosso Deus. Eu tenho certeza que o mundo seria mais brilhante por conta da luz chamada igreja que Deus colocou nessa terra. Amém? Amém. Quando de vocês querem nessa manhã se reconsagrar a Deus e dizer assim: pastor, eu vou olhar para os talentos que Deus me deu com mais carinho e vou desenvolvê-los para o reino do Senhor. Você pode ficar em pé onde você está? Já a hora final ou vai ter música ainda?
Já posso orar final? Muito obrigado à companhia de vocês aí que estão pela internet. Nós iremos orar para encerrar e eu quero dizer: podemos crescer a cada dia para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar então. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, queira desenvolver em nós os dons, os talentos que o Senhor nos proporcionou, e ajuda-nos a ter a ambição sagrada de crescer mais, não por orgulho, não para a competição, mas para glorificar o Teu nome, ó Deus, para honrar o Teu nome nesta terra, através dos dons e talentos que o Senhor nos concedeu. Nos ajuda a Te exaltar, ó Pai, dando o nosso máximo por quem já deu tudo por nós. Consagra-nos, ampara-nos e fortaleça-nos. Nos colocamos em Tuas mãos e o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, e todo o Teu povo diz amém e amém. Deus abençoe rica e poderosamente cada um de vocês, em nome de Jesus.